Tá aqui na roda, a gente vai seguir com os assuntos agora, porque vamos falar de fundão eleitoral, hein, gente? O fundão vai ser de mais de 5 bilhões de reais, precisamente, vamos dar o dado aqui, 4,9 bilhões de reais nas eleições municipais de 2024. Esse valor está previsto, inclusive, na lei das diretrizes orçamentárias e foi sancionada pelo próprio governo federal. A verba é de 145% maior do que há 4 anos, quando chegou a 2 bilhões de reais. Para chegar ao valor de 4,9 bilhões, os deputados reduziram emendas de bancadas estaduais impositivas de cerca de 12,5 bilhões para 8,5 bilhões. No Congresso, a elevação do fundão foi aprovada numa votação simbólica e a maioria dos partidos apoiou esse aumento. Somente o Partido Novo foi lá e se opôs e ainda sugeriu um corte de cerca de 900 milhões de reais, pelo que a gente apurou. Como é que vocês estão vendo aí o gasto público nas eleições municipais de 2024? Renatão, bem-vindo. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a toda a nossa audiência. Olha, Paulo, sobre o fundão eleitoral é uma vergonha. Primeiro porque o próprio princípio dele já parte de uma lógica errada, que foi quando proibimos, por meio de decisão do Supremo, as doações de empresas, as doações privadas. Com as doações privadas de empresas proibidas, a única lógica que o sistema tinha era de aumentar o fundão indiscriminadamente. E esse que é o grande problema, porque 4,9 bilhões ainda não é o suficiente. A gente tem, nesse ano aí, de candidaturas a vereador espalhado pelo Brasil inteiro, dezenas de milhares de pessoas sendo candidatas. Com esse valor de 4,9 bilhões de reais, esse recurso ele fica único e exclusivamente direcionado aos caciques partidários ou a quem eles escolherem. As pessoas que estão disputando uma primeira eleição, em cidades menores principalmente, não têm acesso a esse fundo. Então, a classe política sempre se utiliza dessa desculpa para continuar aumentando o fundo eleitoral. Então, isso daí é um saco sem fundo. Daqui 2, 3 anos, espero estar aqui na Jovem Pan com vocês, meus colegas, a gente vai estar falando sobre um fundão que vai estar em 7, em 8, em 9 bilhões de reais, porque isso daí não tem fim, Paulo. Mas se vocês analisarem, por exemplo, o orçamento das emendas impositivas, saltou em menos de 10 anos de 9 bilhões para mais de 50 bilhões. Ou seja, os gastos sempre vão crescer ao longo dos anos, não é, Cássio? Paulinho, a gente vive no país da hipocrisia, a verdade é essa, né? Eu vou até pegar um ponto do Renato. O Supremo, há coisa de 8 anos atrás, decidiu que era inconstitucional a doação por pessoas jurídicas aos candidatos, a pretexto de moralizar o processo eleitoral. Qual foi a consequência disso? A consequência que nós estamos acompanhando neste momento. O fundo eleitoral, ele acabou ganhando volume, ele acabou ganhando uma maior quantidade de dinheiro. Esse dinheiro, obviamente, o nosso orçamento é limitado, ele saiu de algum lugar. Ele saiu da educação, ele saiu da saúde, ele saiu da segurança pública, portanto, presos deixarão de ser ressocializados, viu, PP, por conta disso. Então, há uma série Prejuízos sociais que decorrem dessa nossa hipocrisia. Consequentemente, as campanhas ficaram mais caras. Consequentemente, aqueles candidatos que têm menos recursos têm menos viabilidade e os caciques partidários, os caciques eleitorais não foram prejudicados de forma alguma. Então, obviamente, a gente precisa discutir essa questão do fundão, porque ela pode até ser legal a partir do momento que ela foi aprovada pelo Congresso, mas ela é imoral, especialmente num país que enfrenta todas as mazelas que nós enfrentamos. Agora, Diogo, a democracia tem um custo também, né? Tem um custo muito alto e os deputados e senadores tiveram uma habilidade que talvez ninguém tenha percebido, porque eles não aumentaram o fundo eleitoral. 4,9 bilhões é o mesmo dinheiro que foi usado há 2 anos atrás. O que eles fizeram? Disseram aos vereadores e prefeitos: o fundo vai ser esse mesmo para vocês e para nós. Com isso, eles estão angariando todos os prefeitos, candidatos a prefeitos, vereadores e candidatos a vereadores, a dizerem daqui a 2 anos: aumentem o fundão eleitoral das campanhas de vocês
porque a gente sabe que depois virá um aumento para nós também. Ou seja, nós vamos ver, como disse o Renato, isso não crescendo, não sei até onde, mas já é muito. Se a gente considerar que as cidades pequenas não precisam de dinheiro, nem de dinheiro de empresário, nem de apoiador político, nada, porque as campanhas são muito na rua, no mano a mano, a gente pode ver que pegando só das cidades maiores, de 100 mil habitantes, a gente tem 12 milhões em média para cada cidade. É muito dinheiro e vai aumentar daqui a 2 anos. E aí, Mário? A lógica que ele deu é perfeita. A gente vê isso. O Congresso faz muito disso. Ele faz as experiências do ponto de vista eleitoral. Quando vai ter eleição de vereador e de prefeito, testa e depois aplica eles ou não, dependendo do resultado. É isso mesmo. Saiu. É o mesmo valor que você teve nas últimas eleições de 2 anos atrás, mas é 170% maior do que teve há 4 anos atrás. Desses 4,9 bilhões aí que está destinado, no orçamento original, na proposta original, era só 900 milhões. Foi incluído 4 bilhões. Da onde que tiraram esse dinheiro? Tiraram esse dinheiro das emendas que os partidos, as lideranças partidárias poderiam destinar. Do total de 12, eles tiraram 4, ou seja, um terço eles destinaram para isso. Para onde iriam essas emendas? Iriam para projetos, para ações, para construção civil, enfim, ia para o desenvolvimento do país. Mas, Mário, vale lembrar que eles tiraram de umas emendas e colocaram mais ainda nas outras. As emendas cresceram ainda mais. Né? Essas emendas são das lideranças, não são de bancada. É maior, é diferente daquelas que é individual. A individual, mas o resultado é sempre o mesmo, né? Os redutos. Sim, mas eu acho um absurdo isso. Quer dizer, eu sou da época que ainda podia ter dinheiro de empresas. O argumento é que os grandes grupos econômicos é que vão financiar os candidatos e tal. Bom, mas pelo menos você sabia quem é que estava sendo financiado. Porque os grandes grupos econômicos continuam financiando, só que você agora não enxerga mais eles. Primeiro. Segundo, você podia fazer uma solução simples. Você faz o seguinte, a cada R$1 dado para tem que dar mais R$1 para um fundo que vai para todos. Assim, aquele que não tem condições de ter um dinheiro de uma grande empresa, ele pode ter uma parte desse dinheiro. Por que não? Não faz sentido um país que tem as mazelas que o país tem, tamanho que tem, você destinar 5 bilhões para uma campanha eleitoral. Posso falar uma coisa para vocês? Eu acho que o valor, ele não é o pior dessa história. Eu acho que o pior dessa história é saber que esse valor vai ficar com quem tem mandato, prioritariamente. Sem dúvida, vai. Eu acho que isso é pior. E é dividido, esses 5 bilhões é dividido proporcionalmente ao tamanho das bancadas. Portanto, quem tem bancada no Congresso tem o dinheiro. Quem não tem bancada não tem o dinheiro. Eu acho que fosse o seguinte, óbvio que a gente pode discutir o valor, mas se esse recurso pudesse ser dividido entre todos os candidatos da chapa, da determinada chapa, eu acho que seria muito mais bem aproveitável e, obviamente, seria uma coisa de você tentar colocar todos num mesmo patamar. Agora, pela legislação que a gente tem e pelos valores que a gente tem, quem tem poder hoje tem muito mais vantagem sobre quem não tem e quem está, de alguma forma, tentando... Não tem solução, Paulo, não tem solução, porque fazer isso que você está propondo, lembrando que a gente tem como candidatos 1,5 vezes o número de vagas em cada partido, iria aparecer uma vez só. Candidatos... Uma vez só, que seja uma vez só. É um mundo de candidatos, porque são 75 mil vereadores, se não me engano, vezes 33 partidos. Mas, Diogo, o problema é se você der para cada um deles, vai aparecer muita gente que vira candidato só para receber esse dinheiro e vai gastar boa parte no posto de gasolina, no restaurante, não sei o que, tudo da família. Mas, Diogo, posso te falar uma coisa? Do jeito que tá, já aparece também, viu? Certo, não tem grande diferença. O problema de uma divisão equalitária no número de candidatos é que nem você falou, tem 60, 70 mil vereadores no país, mais 29 partidos políticos, todos com a possibilidade de ter uma chapa de candidatos, então você teria que fazer essa divisão por tudo isso, no final das contas não daria nem R$1.000 por candidatura, isso para, sei lá, um vereador numa cidade minúscula até um candidato a prefeito de São Paulo. Então esse que é o problema. Eu vejo que muita gente se utiliza desse argumento para dizer, tem que estar todo mundo igual, né? Se a gente dividir para todo mundo, vai dar muito pouco. E essa é uma lógica perversa que, no final das contas, vai fazer com que esse valor só aumente.
Mas, Renato, a lógica perversa é esse valor ir para a mão de caciques partidários que decidem para onde vai o dinheiro. Então, o Brasil afora, você vai ter candidato que não vai receber quase nada, vai cair uma gotinha lá só para fingir que caiu algum dinheiro, e candidatos que vão receber o topo do que é disponível para disponibilizar. Aqui em São Paulo, o problema deve ser mais de R$1 milhão, uma campanha para vereador. Para prefeito, sempre números são diferentes. Mas imagina, na cidade de São Paulo vão ter candidatos a vereadores que vão ter do fundo eleitoral diretamente R$1 milhão, ou teto, se for em torno disso, e candidatos que vão receber R$5 mil dentro do mesmo partido político. Mas deixa talvez eu me corrigir aqui. Talvez eu acho que eu fui convencido pelo argumento do Renato, no sentido de que não dá para dividir de maneira igual. Mas acho que vocês vão concordar comigo que do jeito que está, tinha que mudar, né? Assim, porque criaram as cotas e tal, e nem isso está resolvendo. O dinheiro não está chegando àquela determinada pessoa que, por um acaso, não tem acesso a grandes recursos, PPI, que quer disputar uma eleição pela primeira vez. E é legítimo que ela queira disputar a eleição. Não, é legítimo. O que eu acho interessante na discussão do fundo eleitoral, financiamento público de campanha, é que a gente sempre cai numa hipocrisia sem fundo, né? Em 2015, a gente fez uma decisão, tudo bem que foi forçada pela eleição do STF, por conta da Lava Jato, né, que investigou grande corrupção que teve no Brasil. A gente resolveu mudar o sistema de financiamento de campanha e passar para o financiamento público de campanha. Quando você pega, por exemplo, 4,9 bilhões de reais e divide pela quantidade de eleitores, né, dá um pouquinho mais de R$20 por eleitor. Ou seja, o valor é muito pouco. É muito pouco quando você considera o número de eleitores que o Brasil tem, que é em torno de 150 milhões de eleitores. E aí, ao invés de a gente discutir formas de tornar a campanha mais barata, a gente fica discutindo, mais uma vez, questões periféricas. Né? O problema é que o eleitor não escolhe quem ele quer financiar, ele financia quem ele não gosta, inclusive. Como que a gente pode criar critérios a fazer tanto uma democracia partidária? Porque o problema, por exemplo, das pessoas que chegam no partido político querendo ser candidato é que fica refém do cacique partidário, né? Ele que define para onde vai os valores. Então, como é que a gente não discute, como é que a gente consegue, de certa forma, aumentar o nível de democracia partidária dentro dos partidos políticos? E candidatura independente, hein? É outro ponto. Por que não candidatura independente? Se bem que candidatura independente, de certa forma, pode enfraquecer os partidos políticos, e a democracia do Brasil, por ser representativa, depende dos partidos políticos. Então tem que ter uma discussão mais profunda. Eu vejo. Por que a gente não discute, por exemplo, a lista fechada? Eu não estou colocando que sou a favor da lista fechada, mas pelo menos uma forma de baratear as eleições. Porque assim, o argumento do Acácio, por exemplo, é um argumento que não me convence, que ele fala que tiraram 5 bilhões, por exemplo, da segurança pública, da educação, da saúde. Eu acho que colocar dinheiro na democracia é tão importante quanto colocar dinheiro na educação e na saúde. Eu não vejo o valor absoluto como um problema em si só. E democracia é caro. Então, ao invés de discutir o valor em si, que é muito maior do que a eleição do ano passado, né? Porque esse ano, é bom lembrar, ano passado a gente teve 10 candidatos a governador no estado de São Paulo. Esse ano a gente tem 5 mil candidatos a prefeitos nos municípios de São Paulo. Ou seja, é óbvio que a eleição municipal é muito mais cara que a eleição nível nacional, porque tem muito mais candidato também, né? Por que a gente não discute, então, uma questão que eu acho mais fundamental? Como que a gente consegue reduzir o custo eleitoral? Como que a gente consegue, por exemplo, fazer com que os pequenos doadores, que a lei permite, né, financiamento privado, não sejam incentivados a doar para o seu candidato? Porque ninguém doa. Se 150 milhões de eleitores, por exemplo, doarem R$50 cada um, por exemplo, é maior do que o fundo eleitoral. Então a gente tem que criar sistemas e benefícios de trazer esses eleitores para dentro do financiamento da campanha, que não tem. Mas aí isso não é sistema, isso é maturidade, isso é crença no sistema democrático. Mas pode ter benefícios. É exatamente essa dificuldade que a gente tem. O eleitor não acredita. Se a gente for nessa seara, a gente vai discutir voto obrigatório, um monte de coisa. A verdade é que o eleitor não acredita nos candidatos e, consequentemente, se você não crê naquilo, como é que você vai doar o seu dinheiro? Você já paga uma grande quantidade de impostos, você vai acabar doando para aquela pessoa. Então, acho que a sistemática, a complexidade vai muito além disso. O que foi, Mário? Eu ia só fazer um comentário aqui, que uma forma de você também reduzir o custo é se você adotasse o voto distrital. Eu sou contra. Eu também. Mas o voto distrital tem uma vantagem. Aí é o seguinte, aí a eleição é majoritária, é um candidato de cada partido, é um contra o outro.
É diferente do sistema proporcional, que você pega uma região maior com vários candidatos. Eu acho que o voto distrital é o maior atestado de curral eleitoral que o Brasil possa fazer. Maior atestado. Porque, por exemplo, você é um cara que conhece da cidade de São Paulo. Me fala lá na Zona Sul quem que ia ganhar num voto distrital. Mas nem cite nomes. Não, o problema tem vários. Na Zona Sul tem vários. Não, tem vários certos e sabidos. Não, mas é o seguinte, o pior não é isso. Aí é um outro lado da moeda. Eu estou dizendo para baratear. Esse é um ponto. O outro lado da moeda é o seguinte: vamos imaginar que você tivesse um distrital na cidade de São Paulo. Amanhã você elege um prefeito de um partido e em distritos você tem adversários políticos. Como é que esse distrito ia receber parte do orçamento? Qual é o critério que o cara poderia fazer para prejudicar ou para ajudar? Essa é uma outra questão. Eu só estou dizendo o seguinte: num sistema proporcional, assim, você tem uma lista de candidatos e ele vale para todo mundo. Quer dizer, você vai votar num partido ou num candidato e você faz a soma dos votos totais. No distrital, não. É um contra o outro. Você não tem dois candidatos no mesmo partido naquele distrito. O teu ponto é interessante. Por exemplo, você vê que as disputas por voto, na verdade, é disputa dentro do partido. Não é? O candidato do PT, o candidato do PL, por exemplo, disputam o mesmo candidato. Isso torna as eleições muito mais caras, né, para o partido. Agora, tem o problema do voto distrital, que eu acho que o voto proporcional ele é bom nisso, porque o voto proporcional ajuda a dar voz à minoria. O sistema majoritário, que é o sistema distrital, ele faz com que os eleitores votem naquele distrito, naquela região, não é? Aquela pessoa que ele considera adequada para assumir aquele cargo. E todo voto dado no candidato que perdeu as eleições, ele é ignorado. O sistema proporcional, por exemplo, nesse aspecto, ele é muito melhor. Se o sistema proporcional não tivesse sido utilizado no Brasil, por exemplo, o PT nunca seria o partido que ele é hoje, não é? Ou seja, você vê, por exemplo, que o partido pequeno conseguiu crescer e assumir o governo. Isso graças ao voto proporcional. Então, eu acho que pelo fato do voto proporcional dar voz à minoria, ele não pode ser descartado. Mas tem um ponto interessante que eu acho também. Todo o sistema político que a gente discutir aqui tem pontos contrários e pontos favoráveis. Nunca vai ter o sistema ideal. Isso é. Só uma medida que eu acho... Rapidinho, 3 pontos ficaram no ar. Você falou das candidaturas independentes. Eu acho que elas são muito boas para fortalecer os partidos. Porque os partidos teriam que concorrer pelo candidato. Isso só os fortalece. E eu prefiro muito mais o voto de lista aberta. Isso também fortalece os partidos. E faz o eleitor saber em quem que ele provavelmente está votando com muito mais certeza do que o distrital e também que o sistema atual que nós temos. Agora, por fim, eu quero que o PP me dê R$26, que eu quero comprar um boné pela defesa da liberdade individual. Porque R$26 não é dinheiro para a população e eu quero fazer a minha campanha do jeito que eu acredito. Então, por favor, me dê o dinheiro. Como assim, R$26? Não disse que R$26 não é dinheiro para a população brasileira? Não, disse, e que ela tem que ser obrigada a contribuir para a campanha? Então contribua para a minha campanha. Mas eu contribuo para a tua campanha de qualquer forma. Estou esperando. O que eu falei... 26 aqui, quero ver aqui. O que eu falei, quando você divide esse número de 4,9 bilhões por número de eleitores, dá um pouco mais de R$20 por eleitor. É muito pouco, se você for ver. Vamos lá. O convencimento... Renato Batista. Dois pontos aqui. O primeiro sobre candidatura independente, eu concordo também que poderia existir. Eu só acho que a gente não pode se iludir com essa questão da candidatura independente. Porque no caso de uma candidatura para o legislativo, para deputado federal, por exemplo, o sujeito, para ser eleito, ele teria que fazer a quantidade de votos que a cadeira necessita. Quociente eleitoral. Ele teria que fazer o quociente eleitoral sozinho. Então seriam mais de 300 mil votos. Ou seja, pouquíssimas pessoas teriam essa capacidade eleitoral. O segundo ponto, eu acho que para diminuir o custo da eleição municipal, a gente tem que tratar uma coisa aqui que outros países estão tratando. O Javier Milei falou que vai tratar disso na Argentina. El Salvador, que o Felipe Monteiro não gosta muito, já fez isso, que é reduzir o número de municípios. No Brasil, a gente tem 70% dos municípios brasileiros de até 20 mil habitantes. Todos esses municípios possuem secretarias municipais, prefeituras, Câmara de Vereadores. Eles poderiam muito bem estar unidos a cidades maiores e assim a gente ter cidades de tamanhos maiores, igual a maioria dos países no mundo estão discutindo esse tipo de assunto. Se eu não me engano, o que nos convenceram pelo sistema paternalista que nós temos. Estados Unidos tem mais de 100 mil municípios. O Reino Unido tem 69 mil. A Itália tem mais de 40 mil. Acontece que cada um tem que se virar lá.
E não tem tutela, não tem nem que dizer, ó, você tem que ter tantos prefeitos, um prefeito, tantos vereadores, nada. Tem municípios que não tem nem prefeitos nem vereadores, tem municípios privados nos Estados Unidos. Nós temos aqui 5.576 municípios que têm que seguir regras e que recebem forçosamente dinheiro federal. Esse é o problema. Cada um teria que se virar. E aí a gente teria muito mais liberdade e não teria problema nenhum. Veja o mundo, veja o mundo livre. Voltando para a nossa realidade. A realidade que a gente tem é dos Suíça, a menores, que eles Suíça tem capacidade de arrecadação e eles são obrigados a manter uma estrutura pública. Esse é o problema. Que não serve a ninguém. Esse é o problema. Esse é o problema que nós estamos combatendo. Deixa eu dar um exemplo do... Posso só falar uma coisa? Não. Eu tenho certeza que muita gente não está entendendo absolutamente nada do que está sendo discutido, porque é um assunto muito difícil mesmo. Eu, às vezes, me pego pensando, falo, meu Deus do céu, mas o que eles estão querendo dizer com isso, com o proporcional, com o distrital misto, a lista aberta, a fechada, a cabra, a vaca, o carrapá? É um negócio tenso. A gente tem que, talvez, tentar, de alguma forma, facilitar o entendimento das pessoas, porque o brasileiro não entende disso, e aí o que acaba acontecendo? Ele é utilizado. O brasileiro é usado por muitas vezes como uma massa de manobra justamente pela falta de compreensão disso. Então acho que é uma via de mão dupla. O brasileiro também tem que buscar mais conhecimento, mas quem detém o conhecimento político precisa facilitar mais as coisas, porque o negócio é feito para ninguém entender mesmo. Quem é que vai entender como é que um cara que teve bem menos votos do que outro entra e o cara que foi bem votado não entrou porque ele estava numa chapa de não sei o quê? Aí esse aqui vem e fala de lista aberta. Que lista aberta? Para mim, lista aberta é boleto, querido. Do que você está falando, entendeu? É do supermercado. Me explica, Mário Covas. Não, eu ia só contar uma coisa que meu pai, quando foi deputado, aí eu estou falando de muitos anos atrás, ele contava uma passagem de um deputado também do Amazonas, e que meu pai vinha de uma cidade de Santos, que é uma cidade grande, enfim, para a época tal, cidade com mais de 200 mil habitantes na época. E aí um prefeito de uma cidade de Amazonas que dizia o seguinte, que ele tinha um distrito na cidade dele, que ele demorava 3 dias de barco para chegar lá. Então, mesmo quer dizer, claro, esse é o dado mais, quer dizer, o dado mais distante, mas assim, nós temos realidades nesse país tão malucas que é difícil uma solução nacional que não implique no seguinte, olha, mas aqui tem uma situação desse jeito. Quer dizer, claro que unificar, ok, mas imagina nesse caso, se esse município ainda existe desse tamanho, e aí unifica com outro que está mais 3 dias de coisa, pô, aí vira uma loucura, né? Quer dizer, é caso e caso. Mas é difícil, é um tema bem difícil. Eu não entendo a maioria das coisas que vocês estão falando, Ricardo. Olha, eu falo isso há muito tempo, Paulinho. A questão da educação política é extremamente importante, porque se o cidadão não conhece, como é que ele vai participar do processo? Acaba uma parcela muito grande sendo manipulada mesmo pela coisa. Mas uma coisa é o sistema eleitoral, outra coisa é o financiamento das campanhas. Ou a gente tem financiamento público e de alguma maneira os TREs determinam para cada município qual é o valor que vai ser para cada candidato e todos os candidatos após o registro eleitoral têm um valor igual a si, ou o sistema é público, ou é privado. E cada candidato corre atrás do seu. Como está hoje é difícil, porque a gente finge que é um financiamento público de campanha que não é para todo mundo, é para os caciques. Então nós estamos bancando a democracia para manter como está. E é mais maluco que esses caciques que têm acesso ao dinheiro público são aqueles também beneficiários de doações privadas, Exatamente. Né? É uma coisa muito louca isso. Agora, e essa história do distritão, né? Pra quem não sabe, o distritão é meio que quem tiver mais voto entra, né? Vocês defendem isso? Mais simples para as pessoas entenderem, né? Porque é exatamente como você disse, quem tiver mais voto entra, né? Quem tiver... Mas, qual que é a regra? A regra, meu, é voto. Problema. Alguns partidos vão ter receio de pegar candidatos bons de voto, porque eles vão tirar votos de outros parlamentares, outros candidatos importantes do seu partido. Por isso que o sistema de lista aberta, que não é tão complicado de explicar, o partido coloca uma lista de candidatos com número 1, 2, 3, 4, 5, e para cada tanto de votos que eles têm, vai eleger 1, 2, 3, 4, 5 ou mais candidatos. Na ordem da lista. Na ordem da lista. Então, quando for votar, você sabe quem são os possíveis que você vai eleger. Ou seja, o partido deixa claro quem eles querem que esteja eleito. Principalmente, o partido tem que assumir uma identidade cada vez mais clara, que é o que falta no Brasil. Entendi. Ele tem que mostrar claramente quem
quem são as pessoas da preferência dele, e com isso ele vai tendo... Aí a briga vai ser interna para você estar bem colocado na... interessante que, eu não sei se foi o Paulo que disse, ou o Ricardo, de que todos os sistemas que a gente está discutindo aqui, eles têm pontos positivos e também têm pontos negativos. Acho que faz parte aí do jogo democrático. No caso do distritão, que foi o que o Paulo perguntou, o que é o distritão? O distritão é onde entra os candidatos mais votados. É o sistema mais simples de se entender. Quais seriam os benefícios aqui, pensando do distritão? Que teríamos menos candidatos, né? Uma vez que os partidos eles não precisariam investir em várias candidaturas para chegar ao quociente eleitoral, que é um número para que você tenha uma cadeira no legislativo. E o lado ruim, talvez, é que menos pessoas poderiam participar do jogo democrático, da política, de se candidatar, etc. Não teriam essa experiência como a gente tem hoje, que é muito mais aberto. Então, acho que sempre quando for avaliar qualquer tipo de sistema político, a gente tem que colocar os prós e os contras na mesa. E o PP? Não, o ponto interessante é o seguinte, eu acho que na democracia você tem que tentar, minimamente possível, dar voz a todas as pessoas. Mesmo aquelas pessoas que não teve voto suficiente, quanto aquelas pessoas que tiveram muitos votos, não é? Então o distritão, por exemplo, quando você escolhe só os 513 deputados mais votados do Brasil, no caso de São Paulo... 70. São Paulo... os 70 mais votados entrariam como deputado federal. Top 70. Top 70, os 70 mais votados. Isso faz com que o sistema deixe de lado aquelas pessoas que tiveram voto, mas não atingiram, não ficaram entre os 70. Eu acho triste deixar de fora essa parcela da população. Então, eu acho que você tentar fazer uma mistura, talvez, entre as pessoas que foram mais votadas... Distrital misto. Distrital misto pode ser uma solução. Né? Mas eu acho muito confuso o distrital misto. Muito confuso. Primeiro pelo nome. Misto. Tá louco. Não. As pessoas não entendem. O sistema já é misto. Entender O hoje. sistema já é misto. Se for misto. Tem o problema de fazer a separação. Representam a parcela do sistema misto. É que a gente fez porque o Senado é eleição majoritária. muito difícil para deputados e estadual para senadores. Mas aí o que eu acho? Tem que tentar arrumar uma forma de continuar dando voz à minoria. Né? Por exemplo, se eu tenho um voto ideológico e meu voto ideológico... proporcional. O sistema tóxico é interessante. Eu acho que com alguns ajustes da forma que está, você consegue fazer um sistema eleitoral muito mais justo, né? Então, acho que tem que dar voz a essas pessoas, né? Às vezes, eu quero dar voz à pauta identitária, porque eu sou contra, né? Vamos deixar isso claro. Vou dar voz à pauta identitária. A pessoa que votou em candidato que tem pauta identitária, essa turma, né? Mesmo não conseguindo, por exemplo, ter voto suficiente para ficar entre os 70 mais votados, tem que ser considerado para o cálculo de colocar uma pessoa dessa turma na... E lista fechada, né? Lista fechada, para quem não sabe, é o inverso do que o Diogo explicou agora, né? Não tem a divulgação de quem seriam os nomes prioritários e aí você vota no partido, é isso, Ricardão? Então o cara vai lá, sei lá, escolhe... PT, PSDB, PL, sei lá, Novo, o cara vai lá, escolhe, faz a escolha e aí a partida lista fechada. Para mim é a pior de determina todas. A ordem. O PT defende, inclusive, lista fechada. O problema é que no lista fechada você... Mas os caciques partidários vão ter muito mais força na lista fechada. Eu acho que tem mais poder total. Mas aí tá, eu acho que vai ter um efeito que vocês não estão levando em consideração, que quando você faz lista fechada, você cria um instrumento, de certa forma, de aumentar a democratização do partido. Né? Não adianta, por exemplo, você colocar a lista fechada como regra sem fazer com que os associados daquele partido político consigam discutir internamente quem vai estar na ordem cronológica dessa lista. Então você, fortalecendo o partido político, você fortalece a democracia. Mas teoricamente poderia ser assim, com o dinheiro do fundo eleitoral. 29 partidos. O fundo eleitoral já mostra isso. Já mostra. Se mais partidos, talvez. A decisão de escolha para onde vai o dinheiro hoje, que é feita pelo dirigente, é feito a seu critério, né? Você acha que a lista ele vai fazer de forma diferente? Não vai ser um processo, salvo um partido ou outro que se proponha a ter uma democracia interna mesmo, que não tenha diretórios só provisórios, que mude conforme o interesse. Aí a pergunta, por que não recebe mais dinheiro quem fizer um processo eleitoral de discussão maior? Aí sabe o que vai acontecer? Você cria instrumento. Vai fazer política na Suíça. A urna é o Vai pra Berna. No Brasil... Puta eleição de vereador em Berna. Mas, Paulinho, no Brasil tem um partido político, por exemplo, que leva a sério decisão democrática partidária. É o PT. Vocês podem discordar do PT, eu discordo do PT total. Mas o PT é um partido forte que tem democracia interna partidária. Tem, o Lula manda, eles são... Exatamente.
Foi bem democrático a eleição de 18. Agora, tem um problema, emendando o que o Mário falou. Tem um problema a mais. Imagina o eleitor com a lista fechada. Você chega e fala, olha, Vai ter vários partido. E você não tem ideia quem você está elegendo para deputado, Olha, nem para senador. Você imagina a cabeça do eleitor, aí que ele não vai querer participar. Nunca foi mesmo. minha intenção criar esse clima com o assunto de lista fechada. Não queria de maneira nenhuma que isso tivesse acontecido. Mas, mais algum ponto, observação aí de questões difíceis? Podemos girar o assunto então, porque eu